recordando por que esse tempo é verde, né? Porque a formação da fé, simbolizado pela cruz, a parte vertical, desde o advento até Corpus Christi, é a parte vertical da cruz. Agora nós estamos no tempo comum, o braço da cruz, que é mais curto, né? Santo. É o tempo da evangelização. Dá para vocês lembrar, nos domingos anteriores, o reino de Deus é como um grão de semente, lembra? Um grão de mostarda, pequenininho, mas cresce. O reino de Deus tem a força maior do que os mares. O que pode ser maior que o mar, né? Nada. Tem mais força do que os ventos. Quando Jesus estava naquela barca, agitada pelo vento, pelo mar, tudo se acalmou. A força de Deus, desde uma semente, e maior do que o mar, maior do que os ventos. É essa força que Jesus está passando para os discípulos, para continuar a fazerem tudo que Jesus fez e ensinou, os discípulos também devem fazer. Então a liturgia nos está recordando que nós somos profetas. Gente, o profeta é aquela pessoa que está muito em comunhão com Deus, é aquela que reflete, por isso que as 3 leituras dominicais, gente, é uma potência, é uma perfeição aos domingos, né? As 3 leituras. Durante a semana é um bom cafezinho, né? Mas a comida é de domingo. Então é uma perfeição. Então, alimentando-nos da palavra e da Eucaristia, lógico, então nós vamos anunciar. Anunciar o quê? Só pode ser a força de Deus. O que é que já dizia os documentos aí de Aparecido do Norte, né? Evangelizar a partir de Cristo, na força do Espírito Santo. A igreja é discípula. Ninguém de nós podemos falar que nós somos doutores. O Papa não é doutor. É um discípulo também. O bispo também é um discípulo. Nós somos discípulos. A igreja toda é discípula, é missionária, é profética, irmãos. Portanto, entrar em sintonia. Vamos analisar daqui a pouco o profeta Amós, né? E nós somos alimentados pela palavra e pela Eucaristia. À luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Jesus já viveu pobre, nasceu pobre, lá na Galileia da vida, com os discípulos humildes. E vai chamar os seus discípulos, nenhum doutor, nenhum padre, nenhum bispo, nem nada. Lá os simples pescadores que não tinham nem um quarto ano primário. Lembra? O reino de Deus é pequenininho. Ai que está, gente, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então, quando o ser humano é no despojamento, veja aí então, né, o pobre, o que significa o discípulo, né? Na sobriedade da vida, no despojamento dos bens, além das seguranças humanas, não leve bolsa, nem sacola, nem dinheiro, nem nada, nem 2 túnicas não pode ter, 2 paletó, como diz, um só, e uma sandália. Profeta Amós vai falar na beleitura, gente. O profeta, ele, porque está em sintonia com Deus, ele que era o Amós, era um vaqueiro, cuidava de gado, boiadeiro, gado, né? E lavoura de figos, lá no sul. E Deus arranca aquele homem lá, caboclo da roça, presta atenção, gente, caboclo da roça, e manda ele lá no norte para questionar o templo de Betel, feito por Jeroboão e o sacerdote Amazias. Então, a religião, o altar e o templo estavam juntos.
Já pensou se o prefeito mandasse na igreja católica em Itajubá? Já pensou se a ONU mandasse do Papa? A partir desses exemplos, irmãos, a igreja de Betel foi construída exatamente para os cristãos, né? Naquela época, os israelitas, né? Os fiéis, não fosse a Jerusalém, ficasse ali em Betel mesmo, para dar dinheiro para o rei. Então, a igreja era do rei, e o sacerdote, pago pelo rei, muito bem pago, e aí? Por isso que o Amós fala, desde as leituras anteriores, semana aí, gente, vocês vendem o pobre por um par de sandálias, e Jesus falou, vocês levem apenas um par de sandália. O que significa? É o instrumento do pobre colocar no pé, para enfrentar cascavel, né? Os desertos da vida, as pedras, mas é um sinal, né? Então, gente, nenhum recurso humano, nenhuma segurança. Lembra os discípulos de Jesus? Nós estamos seguindo o Senhor, mas o que nós vamos ganhar com isso? E a outra mãe, deixa meu filho, um ficar à tua direita, outro à tua esquerda. Até hoje, muita gente, nós rezamos para ter saúde, rezamos para ter sorte econômica, profissional, rezamos para acertar na loteria. Será que o altar hoje não está ao lado ou dentro da economia do mundo? Aí que é terrível, irmãos. Preste atenção. O profeta vai questionar a religião que está a favor da economia. Aí o profeta. Vocês vendem o pobre com um par de sandálias, né? Ele questionou, o refúgio do trigo vocês vendem, mudam a balança, né, as medidas para ganhar. É o que o comércio hoje faz, né? Você vai comprar 1 quilo de arroz, não tem 1 quilo, né? 850 gramas. Daí vai, mudanças, tanta coisa que mudará. E os ricos, por isso que a igreja de Betel, gente, era riquíssima. Ora, a continuidade do Salomão, 26 toneladas de ouro girava em torno do templo da igreja, desde Jerusalém e Betel. Agora o povo, gente, olha na televisão de hoje, o que é a situação lá de Israel lá? O povo é pobre, não tem nada. Mas os mansões, né, os mausoléus, né, os coisas finérrimas, os templos riquíssimos. Aqui no Brasil também as igrejas estão fazendo igrejas enormes, riquíssimas. E tem fazenda de 60 milhões. Baratinha. Meu filho, Jesus já dizia 4 coisas que ele questionou, gente. Lembra quarta-feira de cinza? Não adianta rezar, não adianta fazer jejum, não adianta dar esmola, não adianta ser profeta, não adianta fazer milagres, e não adianta, né, ser profeta, milagre. São coisas fortes do judaísmo, irmão, porque tudo que você faz nessa parte religiosa, irmão, podemos estar fazendo do nosso lado. O profeta Amós, caboclo da roça, ele vai com a palavra de Deus e não com a palavra do homem. O Salmo, gente, a verdade e o amor se encontrarão, justiça e paz se abraçarão. Campanha de fraternidade, isso aí, né? Gente, o amor e a verdade se encontrarão, justiça e paz. Então, mostrai no Senhor a vossa bondade. Então, por isso que o despojamento, gente, o discípulo, nós somos batizados como apóstolos na sobriedade, destinado à hospitalidade, simplesmente. Ninguém pode pensar, padre, eu rezo, o que eu vou ganhar com isso? Casamento da igreja, batizado, o que a gente ganha com isso?
É bom você perguntar isso. Pergunta, lendo a Bíblia, os 10 caminhos aqui, e para o Santíssimo, você vai levar uma paulada. Irmãos, aprender, aceitar a palavra, a urgência, o povo é de Deus, mas o que o sacerdote Betel, né, expulsando o profeta Amós, né, sai daqui, né, aqui fica o santuário, é do rei, a corte do rei, e você anda pregando essas coisas revolucionárias, aí você é um subversivo, um comunista, como se diz. Há quantos anos atrás também que muita gente falava que teoria de libertação era comunista? Teoria de libertação, filho? Amós puro. Gente, o altar não pode ficar ligado ao trono. Então vocês entendem, Jesus nunca frequentou o templo de Jerusalém. Lá na Galiléia, lá em Cafarnaum, gente, lá, sempre na beira do mar da Galiléia, com o povão simples. Jesus andava mais de 400 quilômetros, tudo a pé. Nem de cavalo Jesus não podia andar. Nem de cavalo. Ele entrou no jumentinho naquela véspera da sua morte. Olha a pobreza. Nasceu pobre e viveu pobre. O João Batista, lembra que foi preparador, precursor de Jesus? Também ele viveu no deserto comendo gafanhotos. E mel silvestre, né? Sustentar o corpo humano. Você, mamãe, você gostaria de falar para o seu filho: filho, você tem 7 aninhos, pega a mala e suma, vai viver no mato, volta daqui 20 anos. Absurdo, né? João Batista tem que fazer isso. Porque, irmãos, é projeto de Deus. Tudo aquilo, gente, a força tem que vir do alto e não da nossa convicção. Então, gente, nós não podemos ser privilegiados. Por isso nós não somos clientes da igreja, a igreja não é um mercado. Nós não somos pacientes, a igreja não é um hospital, rezar porque eu estou doente. Não somos. Nós não somos sócios. Eu vou rezar para ter uma eternidade feliz. Isso é uma firma que pensa isso, mas não somos uma firma. Nós não somos funcionários. A igreja não é um serviço público que quer bater o cartão e quer receber o salário. Muitos vai na missa e pensa que tá bom. Batiza uma criança, tá bom. Meu filho, isso é fábrica. Nós, 12 apóstolos, a totalidade das tribos de Israel, veja aí, todo o povo de Deus simbolizado pelos 12, e ainda de 2 em 2, o testemunho só é válido quando há 2 testemunhas. Então, gente, toda a catequese, todo o nosso batismo é um ato comunitário. Já pensou rezar missa aqui, eu sozinho? Eu venho aqui ao meio-dia, sem ninguém, eu venho e rezo missa aqui. Eu estou fazendo pecado mortal. E quantos já erros assim já aconteceram, irmãos? O ato tem que ser comunitário. O que os apóstolos vão levar para o povo? Jesus não tinha ressuscitado ainda, nada. O que eles vão levar? Pregai a conversão, convertei-vos. Lembra, quarta-feira de cinza? Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, o Evangelho da Boa Nova. Gente, a nossa fé, gente, não é costume, não é tradição, não é particularismo, não é profissionalismo, não é economia, não é fundamentalismo, não é uma seita. Quanta gente faz de Jesus uma coisa fechada. O sacerdote de Betel e Jeroboão, a religião e o Estado era uma coisa só. Então manipulava tudo.